Salve, salve, rapaziada, beleza? Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Rapaziada, a pergunta é simples. Dá para a seleção brasileira ganhar essa Copa do Mundo ou não? Bora ver aqui o que o Mauro César falou, o que o Vampeta falou, o Pilhado. E antes da gente ir pro vídeo, deixar os créditos, agradecimento aqui ao canal Jovem Pan Esportes. Bora pro vídeo, rapaziada. E eu vou falar uma coisinha, tá? Eu tô cada vez mais otimista com a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, hein? Primeiro porque o chaveamento tá bom. Tá, o chaveamento tá muito bom. Japão, temos que passar. Costa do Marfim, né, que pode ali aprontar pra cima da Noruega, ou Noruega, acho que a gente passa. E o bicho começa a pegar nas quartas de final, que provavelmente pode ter uma Inglaterra da vida, mas também a Inglaterra, com o futebolzinho que tá mostrando nessa Copa do Mundo, pra mim, não me amedronta. Vamos lá. Brasil e Japão, que eu acho o Brasil favorito. Costa do Marfim e Noruega, México e Equador, Inglaterra contra a República do Congo, Argentina e Cabo Verde, Austrália e Egito, Suíça e Argélia, Colômbia e Gana. Mauro César Pereira, o meu otimismo voltou, a minha euforia voltou, e eu sei que você vai discordar de praticamente tudo que eu falei. Um chaveamento pelo menos bom para o Brasil, né, Mauro? Eu acho o outro lado da tabela bem mais difícil, Mauro César Pereira, até a semifinal. Cara, você é muito pacheco, né? Você se empolga com essas coisas, ganhou da Escócia, aí já acha que o Brasil é uma máquina. O Brasil e a Argentina não foram desafiados, vamos falar a verdade? Não foram desafiados para valer, né? O Brasil foi no primeiro jogo, foi muito mal, né? O empate até que foi bom, nas circunstâncias do que foi especialmente no primeiro tempo. Depois jogou contra duas equipes que se mostraram muito abaixo, né? A Escócia frustrante, assim, do ponto de vista escocês, que eles esperavam algo mais, né? E o Haiti, aquilo que a gente imaginava, ainda foi ingênuo, porque tentou sair para o jogo. Você vê ontem o Messi lá e o Lo Celso. O goleiro da Jordânia, ele monta a barreira e fica atrás da barreira. É básico. Um canto é da barreira, outro canto é do goleiro. Isso aí todo mundo sabe desde que o futebol foi inventado. Você monta a barreira, um lado é protegido pela barreira, outro pelo goleiro. Para quê? Para desafiar o cobrador, ou ele vai chutar e a barreira vai abrir, ou ele vai chutar por cima da barreira, a bola vai cair dentro do gol. Né? Se ele chutar no canto do goleiro, o goleiro tem a obrigação de defender, que é o canto que ele protege. Ele deu o canto, o Lo Celso colocou no canto, deu o canto, o Messi, patético, né? Assim, tem muito time ruim na Copa do Mundo, né? Eles estão saindo, né? Ainda tem alguns aí que são fraquinhos e que sobreviveram pela quantidade de vagas, mas é muito cedo para qualquer tipo de empolgação, eu acho. Não se justifica a sua empolgação como o Pacheco, que até entendo, mas não tem nenhuma justificativa para isso. O Brasil pode ser até que mostre, pode ser que o Brasil saia bem amanhã, vença o Japão, deve ser um jogo mais difícil até do que o do Marrocos, porque é um jogo eliminatório, então é outro caráter, né? Você não pode perder porque você está eliminado. Vejamos como vai ser, né? Se nesses dias de treinamento o Ancelotti conseguiu melhorar o time, aprimorar o conjunto, acrescentar alguns elementos novos ao jogo, que é um jogo de transição, para que saiba como se comportar, por exemplo, se estiver perdendo a partida e o Japão se fechar, ou qualquer outro adversário que possa vir adiante caso o Brasil se classifique. Mas é uma construção de um time durante a Copa, né? Agora começa a ficar mais desafiador. E com relação ao cruzamento, o Brasil pode pegar a Noruega, por exemplo, na outra fase, se passar pelo time japonês, um adversário que o Brasil nunca derrotou, o Brasil nunca venceu a Noruega, né? Então, é um europeu que ainda não eliminou o Brasil em Copa do Mundo, né? Lembrando que a cada Copa, desde 2006, o Brasil é eliminado por um europeu diferente. Ainda tem isso, né? Croácia, Bélgica, França, Alemanha, cada ano cada Copa é um algoz, né? Diferente, todos europeus. Então vamos ver como é que vai ser, como é que a coisa vai. A Holanda também eliminou, né? Uma vez, em 2010. Como as coisas vão se comportar no jogo de amanhã. Eu acho que a obrigação da seleção brasileira e do seu treinador é que o time amanhã esteja melhor do que no jogo anterior, se passar do outro melhor, porque são dias de treinamento. Sempre lembrando, o Brasil jogou na quarta, joga amanhã, segunda. Se avançar, joga só domingo. 6 dias. E joga em Nova Jersey, né? Ou seja, onde está? Nem viagem tem. Eles estão em Houston, saem de Houston, após o jogo amanhã, voltam, chegam
O jogo vai ser aqui 2 da tarde, vai ser meio-dia no horário local, né? 2 horas mais cedo no Texas. Então vai acabar o jogo, se não tiver prorrogação, o jogo acaba às 2 da tarde aproximadamente. Vamos imaginar que pega um voo 5 da tarde, né, Vamp? Mais ou menos, 5 e pouco, 3 horas de voo, 8, 9. Voo fretado? Vamos colocar aí, 10 da noite devem estar todos no berço já. Nos seus quartos, na concentração. O voo que a gente falou, avião fretado. Avião fretado, tudo confortável, aquelas poltronas de executiva. Cara, já vão dormir na concentração, aí já acordam na terça-feira para treinar de manhã ali, aí aquela coisa, quem não jogou tem um treino, quem jogou tem outro tipo de atividade. E aí ainda vai ter quarta, quinta, sexta e sábado para jogar domingo em Nova Jersey. E o adversário do Brasil, seja ele qual for, vai viajar até essa cidade americana, essa região ali dos Estados Unidos, melhor dizendo, esse estado americano, para poder enfrentar o Brasil. Então é muito confortável a situação. Aí nesse intervalo de tempo, obviamente, o time treinando tem que melhorar, né? Esse é o trabalho do treinador, dos jogadores. Então é aguardar para ver como vai ser. Acho também que uma competição como essa ela se divide muito bem entre 2 fases, a fase de grupos e a fase de mata-mata, né? Aí o comportamento das equipes às vezes muda, o caráter é outro, é um jogo eliminatório. A história das Copas do Mundo e Libertadores, outros torneios assim, Champions League, quando tinha esse formato, né? Tá cheio de times que brilham na fase de grupos e fracassam na sequência, e o contrário também acontece. A coisa realmente zera, né? Agora, a questão agora é ter um bom jogo. Acho que o Brasil é favorito contra o Japão. Acho, é um palpite só, que vai se classificar. Acho que vai vencer o Japão. Mas não vou ficar também surpreso se porventura tiver dificuldade, que o futebol japonês evoluiu. Costuma ter muito respeito pelo Brasil, pela influência do futebol brasileiro por lá, especialmente do Zico, né, que foi o cara que deu início a tudo lá, quando foi para o Sumitomo, naquele time amador lá, o time da fábrica. Eles não tinham nada e tudo começou de fato com o Zico e outros brasileiros que lá trabalharam durante esses anos todos. A minha dúvida é se o Japão vai encarar o Brasil como quem encara o pai, assim, né, o mentor, com respeito excessivo, ou se vai para o pau. Se vai jogar mesmo a Vera, ó. Você me ensinou muita coisa, mas agora o professor quer ganhar do aluno. O Japão quer ganhar do Brasil. Vamos ver como é que vai ser a postura dos jogadores, do time, se vai ter essa altivez. O Brasil é favorito, eu acho que passa. E aí, contra a Noruega, se for adversário, acho que tende a ser um pouco mais complicado. Não dá para tirar como base essa Noruega que jogou contra a França, porque foi um time reserva, né? O Haaland não jogou, o Odegaard não jogou, outros jogadores importantes ficaram de fora. Acho que é um outro cenário. Mas eu acredito na vitória brasileira amanhã. Acho que o Brasil é favorito, acho que o time, nessa hora, deve crescer. Mas, lógico, o Brasil tem que respeitar muito o Japão, sempre lembrando também que o Japão, na Copa passada, derrotou 2 campeões do mundo, Alemanha e Espanha, e isso resultou na eliminação precoce da Alemanha, que caiu na fase de grupos. Então, um time que já tem no seu currículo embates aí com seleções fortes, né? Vencendo, né? Conseguindo. E o jogo recente contra a Holanda também foi um jogo que mostrou o poderio dos japoneses, né? Foram buscar resultado, estavam perdendo, foram buscar empate. A Holanda foi o jogo que a Holanda mais teve dificuldade, né? Que é uma das sensações, talvez, da Copa do Mundo, depois daquele 5-1 que meteu na Suécia e tudo, né? A Holanda com uma equipe que chamou a atenção positivamente. Então ver como é que vai ser, mas acho que a partir de agora começa o desafio, que pode crescer rodada a rodada. E sobre essa questão do lado que é mais fácil, ontem nós vimos, como você mesmo falou, a seleção da Colômbia, que não é muito cotada, foi muito superior a Portugal, que é uma das seleções mais badaladas pelos ótimos jogadores que tem. Porque aquela coisa, uma coisa é ter jogadores bons, outra é formar um time. A Colômbia ontem mostrou ser um time melhor do que o time de Portugal, embora Portugal tenha, no geral, jogadores de mais destaque, eu acho até melhores. Mas é um bom time colombiano e jogou muito bem. Não ganhou por um detalhe, aquele impedimento da ponta de chuteira. E outras oportunidades. Várias chances de gol. O jogo foi bem legal. E a Colômbia se impôs de uma maneira assim, muito impactante, eu diria. Ou seja, como é que vai ser no mata-mata? Se for nesse nível, a Colômbia pode ser um time mais difícil do que Portugal. Algo que a gente não poderia imaginar antes da Copa, que pouca gente poderia imaginar, né? Enfim, é outra competição a partir de agora. A partir de hoje, com o possante África do Sul e Canadá. Tudo vai começar com essa partida empolgante das 4 da tarde, que é a cara de uma Copa do Mundo com 48 seleções. Você tem a classificação de times muito fraquinhos. Os dois são fracos, né? Vamos combinar. E acaba até dos dois se enfrentarem nesse jogo que o mundo está esperando agora para as 4 da tarde. Bom,
Marcos André, a gente falou desse chaveamento, né? Já a gente vai falar do retrospecto do Japão contra grandes seleções. Agora, eu acho positivo, por quê? Porque até as quartas de final, a gente não vai pegar um bicho-papão. Eu entendo que a Noruega é um adversário complicado hoje. Mas só que eu acho que seria muito pior pegar uma França, seria muito pior pegar uma Espanha, seria muito pior pegar... Até mesmo, tá, que eu tava ontem no jogo, e eu falo, tem amigo meu que falou, pô, tu foi no jogo 0-0, jogo ruim. Eu falei, jogo ruim? Foi um jogaço. Foi muito maneiro ver aquele jogo ali no estádio, e foi um pecado não ter saído o gol, principalmente da Colômbia, gente. E por um dedo, né, que saiu o gol, que não saiu o gol ali da Colômbia. Agora, acho que seria melhor do que pegar também Portugal, do que pegar Holanda, do que pegar Inglaterra. E você sempre disse isso aqui, né, Van? Que Copa do Mundo também tem um pouco de sorte. E você lembra da de 2002? Que começavam a cair super favoritos, o Brasil ia passando, sem pegar seleções assim de tanto peso, até chegar ali nos jogos mais complicados e ser a campeã do mundo. Cara, eu vejo um chaveamento ótimo. Porque eu vejo do outro lado a França, que é a melhor seleção dessa Copa, na minha opinião. Eu vejo do outro lado a Holanda, que também jogou um futebol absurdo. Eu vejo do outro lado a Espanha, que chegou para essa Copa como a favorita até pelo mercado, tá? A Espanha era dada como favorita, mas está sendo uma decepção. E querendo ou não, o Brasil só vai pegar um adversário realmente de peso para o futebol mundial nas quartas, se for a Inglaterra. Tem isso. E aí a Argentina na semifinal, meu amigo, também vai ser uma bomba, mas a Argentina que se cuide com a Colômbia, hein? O que eu vi ontem no estádio foi um massacre colombiano contra Portugal e tendo a vantagem do empate. Os caras não paravam de atacar. Mauro, a gente estava falando desse chaveamento, né? E realmente a Colômbia surpreendeu muito. Mas tem seleções, Mauro, que estão decepcionando muito nessa Copa também, por enquanto. E isso aumenta o meu lado Pacheco, como você falou. Claro, aquele lado Pachecão, vamos Brasil, vamos ganhar a Copa. É o pigadinho na euforia, sempre com o Mauro César Pereira tentando me trazer um pouquinho mais da realidade. Agora, Portugal, Mauro, eu achei ridícula a primeira fase de Portugal. Espanha, eu achei muito fraca a primeira fase da Espanha. Você não acha que isso pode despertar uma esperança maior na seleção brasileira, que eu sei que não foi desafiada como você falou, mas que quando você vê os bichos papões, e o Vampeta diz isso sempre, Copa do Mundo é um mês, é quem vai estar melhor naquele momento. Quando você vê essas seleções que chegaram tão temidas, bem abaixo, não dá para ter uma esperança? Você acha que começa mais devagar e podem ser outros times na segunda fase? Enquanto eu vejo um Brasil realmente crescendo diante do começo péssimo que teve contra Marrocos, Mauro. Ou não? Ou não muda nada? Você acha que segunda fase todos os times vão mudar e vão mostrar muito mais do que na primeira? Acho que o importante não é só o que virá, é o que vem do pré-Copa. Qual o histórico de Portugal? Portugal teve boas apresentações em temporadas recentes. Ganhou a Liga das Nações. A Espanha foi finalista e ganhou a Eurocopa, né? Então são equipes que tiveram a própria Inglaterra. Chega em finais, duas finais. Perdeu as duas. Em casa, perdeu a outra, depois perdeu de novo, mas decidiu. Né? Tá ali batendo na trave. O caso da Argentina. A Argentina ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Copa América, bateu o Brasil 2 vezes. E tinha um jogo para fazer com a Espanha, o campeão europeu, quando o campeão na Copa América aconteceu, né? A Argentina ganhou com o Diniz no Maracanã, na eliminatória 1-0, e ganhou de 4-1 e não quis fazer mais. Se quisesse forçar a barra, faria mais. O Brasil estava entregue, era o Dorival. Até cai depois do Dorival. E foi disparado o melhor time das eliminatórias e ganhou a Copa América. Tinha lá, a Colômbia estava lá também. Então, assim, esses times têm um histórico de futebol competitivo, França também, que pode ser retomado a qualquer momento. A questão... O modo Croácia agora pode eliminar tranquilo Portugal, porque ultimamente em Copa do Mundo a Croácia vem melhor que Portugal. A Croácia já está num processo de renovação, já tem alguns jogadores novos, outros veteranos. É um jogo só. É um jogo só, é meio que franca tiradora ali, porque Portugal tem uma responsabilidade, uma cobrança maior.
Então, o Brasil não tem esse histórico. O Brasil está começando com o Ancelotti quase do zero. Qual o legado que ele herdou? Nada. Ele não herdou nada dos técnicos anteriores. Herdou um time ruim, mal treinado, bagunçado, nada. Então o Brasil não tem, o Brasil tem que construir. Essas equipes têm que recuperar. A Espanha tem desfalques, tem o Lamine Yamal em uma fase, tem justificativas para isso. Portugal até que bem decepcionante de fato. Agora, tem bons jogadores, pode retomar seu jogo. Acho que tem uma questão que é delicada de se discutir, porque as pessoas têm dificuldade de entender. Mas o Cristiano Ronaldo é um peso. Hoje, ele não é mais o Cristiano Ronaldo, gente. Não é mais. Ele tem 41 anos, cara. Ele pode fazer um gol de classificação? Pode, claro que pode, mas ele não consegue mais acompanhar o ritmo e mexer com ele é difícil. Ele estava no banco na Copa passada, já foi polêmico. Te vê isso pelo jogo de ontem. A participação dele é menor, ele não ameaça tanto o adversário. Aí ele fez 2 gols contra o Uzbequistão, mas nos outros 2 jogos ele foi mal. Os jogos mais fácil ele pareceu bem. Como é que mexe com o Cristiano Ronaldo? Isso é até uma questão delicada para a seleção portuguesa, né? Então, assim, eu acho que essas equipes, elas têm um histórico que elas podem retomar um bom futebol a qualquer momento. O Brasil não tem nada, cara. O Brasil está começando tudo do zero. E o que o Brasil fez até agora é muito pouco para a gente ter uma certeza de que vai ser tão competitivo, né? Um time que joga de forma reativa, mas que ainda não se viu uma situação que tem que se apresentar de outra forma. Então vamos ver. É o que eu falo, a questão são os dias de treinamento. O que o Brasil vai trazer de novo amanhã? Pode ser que apresente novos elementos no seu jogo. A gente não sabe ainda. Depende do que ele está treinando e de que maneira ele vai conseguir incorporar. Deixa eu fazer uma pergunta. De Japão, Noruega e Costa do Marfim, qual das 3 é a mais frágil aí? Ou é tudo o mesmo patamar? As 3. Para mim, o Japão. Não sei, acho que é a Costa do Marfim. É mais frágil, né? Eu acho, dos 3. Mas acho que os 3 são perigosos. São times que podem enfrentar o Brasil, gente. Entendeu? O Brasil pode ter dificuldade com qualquer um deles aí. Entendeu? É isso. Agora, eu acho que é muito pouco. A amostra ainda é muito pequena. Tem muita seleção ruim, gente. Todo mundo enfrentou time ruim. Todo mundo. Alguns tiveram mais dificuldade, menos dificuldade. Essa fase de grupos, mais do que nunca, ela mede muito pouco. Porque é muito time ruim, gente.